assistindo isso aqui gravado. Eu sou a Karine Montoli. Eu vou receber hoje a Valéria Bessa para a gente falar sobre constelação familiar e prosperidade. Qual que é a relação da constelação familiar com a prosperidade? E aí, gente, como de praxe, para a gente que está começando aqui a live, vamos aqui convidar as pessoas, mandar esse aviãozinho aqui. Sempre bom, porque às vezes a pessoa tá aqui no momento podendo assistir, às vezes está almoçando um pouquinho mais tarde, às vezes está um pouquinho no Instagram. Então, bora. Momento do aviãozinho. Esse assunto é sensacional, né, gente? Constelação familiar. Tantas coisas mudam quando a gente traz para a consciência algumas informações, algumas leis aí da constelação, as leis do amor, enfim. Mesmo que você já conheça a constelação, fica aqui na live, então você entende, né, o quanto que o campo às vezes chama, e às vezes uma informação que vai ser falada aqui pode mudar tudo para você. Então, sejam todos super bem-vindos. Já vou trazer a Valéria aqui também, enquanto estou só no aviãozinho aqui. Tiriri. Esse primeiro momento dos aviãozinhos. Ai, meu Deus, é muita coisa. Então, vamos lá. Eu sempre falo isso e não me canso. É muita gente que a gente tem, né? Impressionante. Quando a gente vai chamar aqui, que a gente percebe. Que tanto de gente. Pronto. Então, vamos lá. A Leda já chegou aí. E agora, vou colocar aqui, enquanto eu chamo a Valéria, eu vou colocar também. Olá, maravilhosa! Olá, boa tarde. Boa tarde. Só vô colocar o tema aqui. Ai, deixa eu tentar usar filtro. Eu nunca sei, eu sou boa com esses trem de filtro, aí eu fico sem filtro mesmo. Ah, eu adoro. Aí quando a gente é convidado e vai pôr filtro, a gente passa por milhares de filtros antes. Eu sempre fico com aquele com cara de palhaça. Porque ele Eu é muito definitivamente simples. não sei usar filtro, é uma questão, assim, olhar Ah, você mesmo. conseguiu? Consegui, tô usando esse da Luísa Brunet Deu Cola. certo. Ah, eu adoro. Eu fico mais morena com esse aqui, gente. É um bronze, né? Ai, ai. É um bronze, E exatamente. aí, senhora Valéria? Gente, para quem não conhece, a Valéria, deixa eu me ajeitar aqui, porque quando muda de tela um para 2, a gente Divide. corta a cabeça e tudo, né? A Valéria é uma grande parceira, uma amiga, que ela é consteladora familiar. E como eu falei aqui no início, às vezes você já conhece constelação, ou às vezes você não conhece, está querendo entender um pouquinho mais, né? Como é que funciona esse negócio aí de constelação, que tanto se fala. E constelação familiar, gente, tem milhares de assuntos e temas. Mas hoje a gente vai falar sobre constelação familiar e prosperidade. E a Valéria sabe explicar, ela realmente tem uma forma de explicar muito agradável. Eu gosto mesmo, viu, Valéria? Não é puxando seu saco, não. Então, com você, toda a palavra. E, gente, quem quiser pode mandar pergunta aqui também, fique à vontade. E isso, acho que vai ser um bate-papo, né? Vai ser uma troca, que eu acho que quando a gente vai trocando é sempre mais enriquecedor. E aí, na constelação, eu tento explicar, né? Pegando ensejo aí nesse feedback seu, Karine, eu gosto de explicar a constelação de uma forma que seja entendível. Porque para a gente, às vezes, é muito óbvio determinadas leis, né, que regem a nossa vida e a própria constelação, que é sobre as ordens do amor, né, que nós vamos falar, ou as leis sistêmicas. Mas para outra pessoa não é tão didático assim. Então, eu gosto de explicar de forma que a pessoa se veja naquela situação e ela entenda, olha, realmente acontece isso comigo, acontece isso na minha vida. E eu não sabia que isso era isso. Olha, que bom saber disso agora. Então, Sim. isso traz à luz muitas questões. E eu falo que a constelação, ela não é só uma terapia. Ela é uma terapia breve, uma terapia maravilhosa, mas ela é mais do que isso, ela é uma filosofia de vida. Porque a partir da aplicação das leis sistêmicas, né, que nós vamos falar, em tudo na nossa vida, em todas as áreas, conosco mesmo, na nossa forma de nos posicionarmos com nossos parceiros, com os nossos clientes, dentro de uma empresa, no nosso próprio sistema familiar. Então, é uma filosofia de vida, é um modo de estar no mundo. Uma vez que você entende as leis das constelações e você aplica principalmente,
você abre esse fluxo da prosperidade para sua vida. Porque Sim. quando uma dessas leis está violada, impede que o fluxo, né, de prosperidade venha até nós. E muitas vezes a gente faz esse movimento de interrupção por violar uma dessas três leis. E aí, falando de prosperidade, né? Eu adoro falar o que é prosperidade, né? Qual que é o conceito de prosperidade, né? Porque prosperidade, assim, é tão amplo, né? Cada um vai ter uma ideia, né, do que é prosperidade. Exatamente. Ou o que eu quero prosperar na minha vida nesse momento. Né? O que eu quero na minha vida nesse momento e dar mais vazão nela. E aí, falando de prosperidade, muitas vezes a gente linka como a prosperidade é saldo bancário. É o quanto de dinheiro eu ganho. Mas será que se resume a isso, a prosperidade? A prosperidade ela é muito mais ampla, né? Então, a minha saúde, as minhas relações são relações saudáveis, são relações que me engrandecem, são relações onde eu engrandeço essas pessoas. Então, tudo isso é prosperidade. E por que eu estou fazendo essa explanação, né? Essa explicação rápida de prosperidade? Porque eu gosto muito de falar de prosperidade falando sobre amor. E o fluxo de amor que a gente tem na nossa vida, o quanto esse fluxo de amor ele está fluindo na nossa vida, ele não está interrompido, igual aquele cano, sabe quando a água para de sair na torneira e você vai ver uma pedrinha que está lá impedindo a passagem da água? Muitas vezes o fluxo de prosperidade na nossa vida está com uma pedra ali que está impedindo a passagem. Tem toda uma força vindo, tentando empurrar essa prosperidade, esse amor para a tua vida, e tem uma pedra ali que impede que toda essa energia passe. Então, quando a gente se inunda desse amor, ele transborda através de quê? De ganhos financeiros, de saúde, de boas conexões, de bons negócios. Então... liberdade, né? Também. Liberdade, exatamente. Então, porque quando eu transbordo esse amor, a prosperidade flui em mim. Sim. E por que esse amor? Porque tudo começa por ele. O amor, inclusive, a minha percepção sobre eu mesma, sobre o quanto eu mereço da vida, o quanto eu estou disposta a ganhar da vida e oferecer, quais os tipos de relações que eu mereço, o quanto de dinheiro eu mereço nessa vida, se eu mereço estar saudável, se eu mereço estar doente. Tudo isso está ligado ao nosso amor próprio. Então, primeiro a gente se ama e transborda esse amor em nós, para que isso vá fluir para a nossa vida. E onde, né, a gente encontra essa fonte geradora de amor, onde eu vou me encher desse amor, onde eu Boa vou me pergunta, né? do amor, né? Já que ele é tão necessário, como é que faço para poder ter isso e manter isso, né? Exatamente, onde eu me encho desse amor. Então, que legal, eu sei que é amor. E aí, onde eu vou buscar esse amor? Onde eu vou me encher desse amor? Onde eu vou me nutrir desse amor? Nos nossos genitores. É com os nossos genitores, com o nosso pai, com a nossa mãe, que é o nosso primeiro modelo de negócio, é o nosso primeiro modelo de relacionamento, é o nosso primeiro modelo de tratativa mútua, né, entre eles ali, e a forma como eles nos tratam. Então, tudo isso nos enche de amor, ou muitas vezes esses pais estavam tão feridos, tão doentes com as suas próprias dores, que as imagens que nós temos guardadas dentro de nós, desses pais, interrompe esse fluxo de amor. É a pedra que impede ali que o cano, né, flua com aquela água que está toda ali para jorrar para a gente a nossa vida e trazer a prosperidade e a abundância para a gente. Pois bem, e por que a gente está falando disso? Porque o primeiro lugar que a gente tem que aplicar as leis da constelação ou as ordens do amor é na relação com os nossos pais. É através desse primeiro modelo, porque durante a nossa infância, o mundo que a gente conhece é o mundo dos nossos pais, a gente não tem outra coisa que a gente conhece. A gente só vai onde eles nos levam e o nosso mundo se resume ali nessa casa. Então, a forma como eles lidam com o dinheiro, a gente observa e muitas vezes aprende com eles e repete com eles esse modelo de como eu me relaciono com o dinheiro, como eu resolvo os meus problemas. Se eu tenho um problema com o meu marido, né? A forma que eu me coloco para resolver aquele problema é a forma que eu, como criança, estou observando. Quando eu cometo um erro, como os meus pais me corrigem ou me orientam, é a forma também que eu estou aprendendo a resolver isso. Então, o nosso mundo inicial se resume a eles.
Então, as leis, o primeiro local que a gente sempre vai aplicar as leis, as ordens do amor, é na nossa relação com os nossos pais. Porque não adianta a gente aplicar as leis da constelação em outras relações se essa relação primária, ela não tem a força necessária para que eu consiga, né, receber esse fluxo de amor. Não há como a gente falar de prosperidade e de aplicação das leis sistêmicas em outros âmbitos da nossa vida, sem antes aplicar nesse primeiro sistema, que é o nosso microsistema ali familiar, que é nós diante dos nossos pais. E quais são essas leis, né? A primeira lei, ela vem nos dizer o quê? Pertencimento. Todos pertencem. Eu não posso excluir ninguém do meu sistema familiar. E o que é essa exclusão? Existem as exclusões específicas, bem explícitas, que é um pai que muitas vezes não está na certidão de nascimento do filho. Essa é uma forma bem clara de exclusão, né? É aquela pessoa da família que ninguém quer falar sobre ela. Ela nem faz parte ali, fisicamente mais do sistema familiar. E quando há uma exclusão, o que acontece, Karine? Quando há uma exclusão no sistema, as gerações que vierem depois tendem a se identificar com aquele ente excluído ou com aquela pessoa excluída, de forma a repetir aquele comportamento como uma forma de reinserir aquela pessoa no sistema. E aí, deixa eu só fazer um adendo, Valéria, para quem não conhece de constelação, gente, isso que ela está falando é tão importante, tão sutil, que você não precisa de ter conhecido a história dessa pessoa excluída e nem de ter conhecido essa pessoa. Às vezes ele é seu bisavô, que quando você nasceu ele já estava morto, mas esse bisavô era excluído. Isso aí, né, epigenética, transgenética, cada um vai dar um nome, mas para quem é religioso, né, tem gente que chama de maldições familiares. Para quem não é religioso, vai falar da questão energética, né, da herança também, né. Então, essa questão da exclusão, depois, se vocês estiverem assistindo esse vídeo ou a live, perguntem para as famílias de vocês um pouquinho da história, né? Porque às vezes você não vai chegar e falar assim, alguém foi excluído? Porque às vezes a pessoa nem tem noção que aquilo que aconteceu foi uma exclusão. Mas quando você começa a fazer algumas perguntas, né? Ah, me conta um pouquinho aí dos nossos tios, dos nossos tios-avós e bisavós, etc. Você começa a entender um pouco da história de sua família e perceber. E aí a Valéria falou de uma coisa ainda. Você está falando, vai percebendo essas outras coisas que ela está falando, né? Então, às vezes uma exclusão, às vezes é uma doença, às vezes é uma característica, uma forma de lidar ou com dinheiro, ou com a saúde, ou com os relacionamentos, né? Então, tudo isso vai passando de geração em geração. E por mais que a gente possa falar assim, ah, eu não quero acreditar nisso. Não importa se você acredita ou não. Existe, entendeu? Tá lá. Se você tá querendo olhar para isso ou não, é uma escolha ou às vezes até uma ignorância, porque muita gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem a responsabilidade de olhar para isso, né? E aí a Valéria vai explicando, às vezes também explicando como que olha para isso e o que é que faz com isso que olhou, né? Porque olhar para isso, né? É muito amplo, né? Genérico. Então, pode continuar, Valéria, só esse adendo aí para complementar. E exatamente isso que você falou, Karine, porque não precisa, tá? Muita gente fala assim, eu não acredito. Tá bom, você não precisa acreditar, igual você fala, igual a gravidade. Mesmo você não acreditando que ela existe, ela age sobre nós. E assim são as leis sistêmicas, elas agem sobre a nossa vida. E aí você sente ela agindo. Como? Quando você fica naquele looping sem fim, que você tem projetos e você não consegue tirá-los do papel, ou você até começa muito bem, depois você não dá andamento. É aquele medo excessivo, né, de fazer certas coisas que você tem capacidade técnica para fazer. São aqueles relacionamentos conflituosos, até mesmo com amigos, com parceiros, em relacionamentos afetivos, que você tem muito conflito. São doenças crônicas. Então, tudo isso são sintomas que a gente chama de algo sistêmico a ser olhado. Tudo que repete demais na nossa vida. Isso que eu ia falar, a repetição é um bom sinal. É um sinal de que algo está emaranhado, que a gente chama, né? E esse emaranhado é o quê? É tão junto, tão misturado ali, que a gente se junta às histórias
dos nossos ancestrais, e você falou sobre a transgeracionalidade, existe isso mesmo, a gente se identifica com entes que muitas vezes nós não conhecemos, ou porque ele foi um excluído, ou porque a gente tem um grande amor inconsciente, e aí a gente vai falar sobre nossa memória coletiva, né, nosso inconsciente coletivo, de se vincular a essa pessoa. E aí existe até um exercício que é montar a nossa árvore, né? Que a gente faz esse exercício, mas não é uma simples árvore, é um genossociograma que a gente chama. Então a gente coloca ali a gente, os pais dos nossos pais, até os bisavós e os tio-avós também. E a gente vai colocando características dessas pessoas, histórias de vida dessas pessoas, como data de nascimento, data de morte, eventos traumáticos, né, profissão, como essa pessoa morreu. E a gente vai percebendo várias coincidências, várias semelhanças nos destinos dessas pessoas que se vinculam ao nosso. Então, não é uma coincidência, é uma identificação mesmo. E aí, esse excluir, né? Então, esse excluído, quais os movimentos que podem acontecer? Essa repetição de padrão. E um exemplo muito didático que eu gosto de dar sempre para as pessoas é aquele filme da Disney, Viva, a Vida é uma Festa. Ele mostra nitidamente esse movimento de um excluído, que, contando assim brevemente, eles comemoram, né, o Dia dos Mortos no México. E aí um menininho ali, que eu acho que ele está uns 10 anos no filme, ele gosta muito de música, só que ele esconde isso da família, porque a música era algo proibido na família. E quando ele faz um movimento lá que ele vai parar no mundo dos mortos, ele encontra um bisavô que ele não conhecia, que ele nunca tinha ouvido falar, exatamente porque ele era um excluído e virou um segredo de família. E esses segredos de família reverberam nas gerações seguintes também, porque ele fica querendo vir à tona, ele quer deixar de ser um segredo e quer vir à tona. Então, esse menino se identifica com esse avô e gosta da música. E aí, o desenrolar do filme todo é sobre a exclusão desse bisavô por causa de uma história que depois é explicado no filme como que é. Mas para a gente perceber a força de uma exclusão. E o que acontece, né? Então, o excluir, existe esse excluir explícito e uma coisa importante. Além das pessoas consanguíneas a nós, as pessoas que fizeram algo muito bom ou algo muito ruim para a nossa família passam a pertencer também. E por que é importante falar disso? Eventos traumáticos da família, como assassinatos ou grandes golpes financeiros, né? Alguém que por causa de um golpe a família veio a perder tudo, ou assassinou um membro da família. É importante também dar um lugar para essa pessoa que fez esse movimento ruim com a família, porque ele passa a pertencer. Não como um membro da família, mas todas as pessoas que se vinculam a nós por perdas e ganhos passam a fazer parte. E se eu não dou um lugar para essa pessoa no sistema, não amando essa pessoa, mas reconhecendo que o que ela fez tem importância sobre o meu sistema e teve repercussão, e que ele faz parte, e que ele estava a serviço de algo. Falando assim, parece ser algo muito difícil, muito pesado, e mas esse movimento é libertador para quem está no próprio sistema. Por quê, Karen? Quais movimentos podem acontecer? Que eu já vi acontecendo, inclusive. Uma pessoa que assassinou um membro da família. Então, todo mundo odeia aquela pessoa. E é legítimo esse sentimento, né? Afinal de contas, foi algo muito traumático. Mas a mágoa, a raiva e o rancor me vincula àquele excluído. E aí, se eu não dou um lugar para essa pessoa, as gerações seguintes vêm tentando resolver esse problema, porque energeticamente o campo está com aquela lacuna. Está com aquele nó. Né? Depois, quais os movimentos que essa pessoa pode fazer? Ela pode se identificar com essa ação e literalmente repetir isso, cometendo isso também na vida dela por alguma circunstância. Ela pode se colocar em situações de risco para que o mesmo destino doente aconteça com ela. Sim. Ou ela pode estar em conexão com a energia de morte. Então, ela tem os projetos da vida dela, mas o tempo todo ela está conectada com a morte, ela não está conectada com a vida. Então, a prosperidade, por exemplo, não vem, porque eu não estou conectada ao futuro e à vida, estou conectada ao passado e à morte. Isso tudo são movimentos inconscientes.
Então, quando. Tá, e aí, Valéria, eu não sei, né? Eu não sei se aconteceu isso na minha família, mas eu sinto que tem alguma coisa esquisita. A gente faz uma constelação, às vezes, incluindo um excluído. E a gente não necessariamente precisa saber quem é esse excluído, ou a história desse excluído. Saber é excelente. A partir da montagem do genossociograma, por exemplo, a gente consegue identificar pesquisando mesmo as informações com os nossos pais, com os nossos avós, com quem estiver disponível ali para falar. Mas muitas vezes as pessoas não querem falar sobre essas coisas. Então, se você sente, e a gente faz muito do sentir, né? A constelação, ela tem a parte racional, mas ela é principalmente do sentir. Então, a gente faz esse movimento de colocar no campo esse algo, esse alguém que está excluído. E aí, a partir do movimento de uma pessoa, o campo se reestabelece. Então, quão importante é esse movimento de não excluir ninguém do sistema? E o que é excluir, além dessa coisa explícita, né? Porque isso é explícito, é o claro. Você bate o olho e vê que é exclusão. Mas tem as exclusões muito sutis, que são as mais difíceis para a gente no nosso cotidiano. E voltando aos nossos genitores, que são os nossos pais, que é a nossa fonte geradora de amor, de prosperidade e fluxo de vida. O julgamento. O julgamento é uma das formas de exclusão. E é a forma que a gente mais faz no nosso cotidiano. Porque o tempo todo a gente se coloca num movimento de julgar as pessoas e de principalmente julgar os nossos pais. Então, quando eu julgo os meus pais, eu estou excluindo eles. Então, eu não preciso, não literalmente não estar com eles para que eu faça uma exclusão. Assim como eu também não preciso estar grudado neles para que eu fale assim, não, eu não excluo os meus pais. Eu moro com eles, eu almoço com eles todo domingo, eu estou na casa da minha mãe todo final de semana, eu tô com ela. A gente viaja junto. Tá, mas isso não necessariamente quer dizer que você não esteja julgando ela. Porque você pode estar ali fisicamente e internamente, que a gente chama de postura interna, que é o mais importante, você está no movimento de julgamento. Então, toda vez que eu excluo, que eu julgo, eu excluo essa pessoa. E quando eu faço isso em relação aos meus pais, eu faço isso em relação a mim mesma. Porque quando eu falo, meu pai não foi um bom pai, ele não me deu amor, ele não me deu atenção. Ou a minha mãe ficou casada com meu pai durante a vida inteira e está lá até hoje com ele, mas é um péssimo marido. A minha mãe foi dona de casa, ela podia muito bem ter trabalhado. Se ela tivesse trabalhado, ela poderia ter se separado do meu pai, não precisaria a gente ter passado por tantas coisas. Enfim, N coisas, né? Que cada um tem a sua história, cada história é respeitada e é validada, mas todas essas falas são falas com julgamento. E cada fala dessa é uma exclusão. E ela é muito sutil. E esse é o principal problema que a gente tem, porque o sutil, a gente muitas vezes tem uma explicação lógica para ela. A gente emite a fala, né? A fala julgadora, a gente fala, não, mas eu estou falando isso, mas eu só estou comentando. Eu só estou comentando. Só que quando eu tenho essa fala, eu estou excluindo parte dos meus pais que eu tenho dentro de mim. Porque eu falo que eu não sou 50%, eu sou 100% do meu pai e eu sou 100% da minha mãe. Todas as características que eu olho para eles e eu falo, isso não é bom, é como se eu estivesse falando sobre mim mesma. Isso em mim não é bom. E aí eu vou tirando pequenas partes de mim que me tiram a força também. Então, quando eu tiro essa força de mim, eu interrompo o fluxo da prosperidade chegar até mim, vou colocando uma pedrinha ali naquele cano, até que essa pedra vai ficando gigante e impede totalmente a passagem. Um detalhe, né, Valéria, a gente até já conversou algumas coisas sobre isso. O interessante é que, às vezes, quando a gente ouve na parte teórica, né, do tipo, quando você julga seus pais, isso e aquilo, a nossa primeira sensação é de se proteger quanto a isso. Não, eu não julgo, né? E é raro a gente não julgar. Né? Primeiro passo é a gente estar aberto a perceber que sim, a gente julga a tudo e todos o tempo todo. Claro que talvez a gente julgue mais ou talvez a gente julgue menos, mas existe julgamento. É raro demais a gente não ter julgamento porque são os pontos de vista, né, da sociedade e a gente vai comprando aquilo ali e entendendo que é verdade, do tipo, é certo trabalhar desde cedo, não, é errado
acordar muito cedo para trabalhar. Cada um vai ter um ponto de vista sobre isso. Não existe certo e errado. Existem os pontos de vista. E os julgamentos, eles vêm desses pontos de vista, né? Que a gente vai ouvindo. Ou a gente ouve ali dos nossos próprios familiares, né? O tempo todo. Ou a gente vai ter impactos emocionais sobre aquilo ali para poder gerar julgamentos. Então, quando tem essas pessoas que julgam os pais, do tipo, ah, a minha mãe, ela aceita apanhar do meu pai, eu acho isso errado. Enquanto você estiver julgando a sua mãe disso, é natural que você acabe se aproximando de pessoas que venham te agredir, ou no trabalho, ou nos relacionamentos mesmo amorosos, enfim. E então, o primeiro passo é a gente estar aberto a perceber que a gente julga sim, né? Para a gente tirar essa falsa imagem de que somos muito bondosos, muito perfeitos, né? E que eu julgar meu pai e minha mãe, eu não faço isso de jeito nenhum. Então, a partir do momento em que a gente está aberto a perceber isso, fica mais fácil da gente falar assim, opa, posso estar julgando. Não, isso não é legal. Então, peraí, o que eu posso fazer? E aí, Valéria, eu sei que você está falando das leis, mas você já pode dar uma dica, né, do que as pessoas podem fazer quando elas percebem que estão julgando os pais? Sempre voltar para o nosso lugar. Eu falo que a gente tem um lugar de força. A gente vai até falar bastante disso. A gente tem um lugar de força. Porque durante o nosso dia e durante a nossa vida, a gente exerce vários papéis. Então, você tem a Valéria consteladora, tem a Valéria mãe, tem a Valéria advogada, tem a Valéria empreendedora, tem a Valéria filha, tem a Valéria companheira. Então, esses são os lugares. Quando eu vou para um lugar eu me percebo. E aí, por isso que é tão importante sempre o autoconhecimento. E aí não é uma ferramenta, são várias ferramentas que vão te ajudar a se perceber, a se conhecer. Porque quanto mais centrado você está em quem você é, aonde te dói, não é que é um passe de mágica, não vai doer mais ou você vai estar livre completamente daquilo, mas você vai conhecer os seus gatilhos. Então, estou, né, no meu papel de filha. Vou almoçar com a minha mãe. Ou vou almoçar com os meus pais. E aí, naquele movimento, a gente se percebe muitas vezes fazendo algumas coisas. Exemplo. Quando eu ainda quero validação dos meus pais, eu muitas vezes abro mão do dinheiro, de ser remunerada e muito bem remunerada por aquilo, porque só o reconhecimento me basta. Então, isso é um movimento muito inconsciente. Eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. E quando alguém, e aí quando esse alguém é o cliente, por exemplo, de psicologia, você fala, não sendo reconhecida, como se você visse ali aquele reconhecimento que você não teve dos seus pais. E muitas vezes você vai cobrar um preço menor, ou aquele cliente vai deixar de pagar e você nem vai cobrar, mesmo te contrariando, porque você recebeu algo em contrapartida daquilo. E aí você vai almoçar com os pais e você tem dentro de si essa ferida de querer ser vista, querer ser validada ou validado. E aí, nesse sentimento, que é um sentimento da nossa criança, e voltando ao amor, é sempre por amor, por isso que o amor tem que ser tão trabalhado para que ele seja um amor saudável e um amor maduro. O chamado também, a gente chama de amor que vê. Então, eu vou almoçar com os meus pais e naquele momento eu esqueço que eu tenho 34 anos e eu me coloco ali quase como uma criança. Mãe, eu queria comer tal coisa. Perceba, a gente faz esses movimentos de se acriançar, nem sei se existe essa palavra, né? Mas se acriançar um pouco mais diante dos nossos pais. E aí, nesse momento que a gente dá uma escorregada, a gente comenta com os nossos pais ou com um deles. Nossa, eu tô com um projeto assim, assado, toda empolgada, né? Querendo o quê? A validação. Nossa, que orgulho. Nossa, não, vai dar muito certo. Nossa, parabéns. É isso que lá no fundo, o amor da criança, que é um amor exigente, e o amor que ainda quer validação, quer. O adulto não. O adulto toma as decisões e simplesmente faz. E aí, nesse momento, esse pai ou essa mãe, ou os dois, falam assim: ai, de novo, você com essas coisas? Nossa, mas isso é pra você não, minha filha. Já falei, você não dá conta de fazer essas coisas, não. Tá bom. Você não faz concurso. Por que você não faz concurso? Por que você não vai trabalhar onde você trabalhava antes? Era tão bom pra você tinha estabilidade. Fora que assim, você não é bom nisso, né? Vamos falar até. E aí, essas palavras, pronto, aí minou ali. Primeiro, tirou sua força.
E segundo, você vai entrar no julgamento. Porque aí você vai falar assim, tá vendo? Eu não tenho apoio de ninguém. Nem a minha mãe, nem o meu pai me apoia. Sim. E aí, qual que é o exercício? Se você quer, porque não excluir não passa pela convivência. Eu gosto sempre de falar isso, que as pessoas falam assim, então, eu tenho que estar perto da minha mãe. Não precisa, não precisa. Esteja se você quiser, esteja se for saudável, esteja se a sua postura interna estiver no seu adulto. Mas se isso te custar, se for difícil para você estar diante dessa mãe ou desse pai, se essa mãe te tira a sua força, não a mãe, a mulher, que a gente vai falar disso, se isso te tira a sua força, mantenha a distância de segurança. E se inundar do amor dos nossos pais não quer dizer estar grudado neles. Ter os pais dentro não precisa estar grudado neles. A criança precisa dos pais perto, o adulto precisa dos pais dentro. Então, muitas vezes a gente faz o movimento o contrário. A gente se aproxima Você desse já fez adulto. um post disso? Oi? A criança precisa dos pais perto, o adulto precisa dos pais dentro. Já fez um post disso? Não, nunca fiz. Tá pronto, então. Tá vendo os insights que a gente vai tendo, né? É. E isso é muito verdade, porque a criança por si só, até por uma questão bem material, assim, ela precisa de cuidados essenciais. A gente não é igual um tubarão, né? O tubarão nasce sendo tubarão, ele já nasce sabendo nadar, ninguém precisa ensinar nada para ele ali. A criança não. A gente, se ninguém cuidar da gente, a gente literalmente morre. Mas dependendo no reino animal, a gente consegue ver até outras espécies em que os filhos, os filhotes, no caso, né, eles ficam sendo cuidados, pajeados durante um bom tempo, Um bom né, tempo. e às vezes mais do que meses, às vezes anos. E às vezes a gente percebe que hoje, né, devido ao cenário, à forma como a sociedade tem conduzido, muitos filhos têm sido. E aí a gente não está aqui criticando, gente, se é certo ou errado, porque cada um sabe da sua realidade. Mas diante das informações, a gente até começa a fazer escolhas, né, decisões, né, de como vai ser a maternidade, etc. Mas muitos filhos não estão tendo esse momento com a mãe, né? E aquele estudo que eu te mandei, da questão da psiquiatra lá, ela explicando o quanto que é importante esses primeiros contatos, né, do olhar da mãe com o filho, etc. Enfim, e muitas vezes as mães falam, ah, mas tá com a babá, ah, mas tá com isso. Não é que não possa ter ajuda, de maneira alguma a gente não está aqui definindo qual que vai ser a sua realidade na maternidade. Mas valorizar esses momentos, né? Tem muitas mães que estão amamentando com o celular na mão. Então, estão perdendo essa conexão com os filhos. E isso, sim, traz consequências, gente. Enfim, tem muitos estudos. Depois que você estudar aquela aula que eu te passei, a gente compartilha muita coisa, tá, gente? Só para entender. Isso aí não é aula de nenhuma formação nossa, não. São conteúdos extras que a gente gosta de compartilhar uma com a outra. Eu falei, nossa, temos que trazer, não temos, mas podemos escolher trazer mais dessas informações para as pessoas, porque é muito, é muito profundo, sabe? Eles fizeram estudos, inclusive, em prisões, né, durante anos ali, analisando, né, o histórico, essas coisas. Tem tantas coisas que se desencadeiam disso, sabe? Então, mas depois a gente traz com dados, né, mostrando a fonte direitinho, para não ficar nos achismos aí. Pode falar, Valéria, E de cabeça. essa lealdade, Karen, que essa, só para até vocês entenderem quando a gente fala de essas conexões são tão importantes, porque é isso que vai dar força para a vida. E essa questão do amor que reverbera em mim e da prosperidade. Por quê? Se eu não tiver essa conexão muito bem definida a partir de um movimento dos meus pais, eu hoje, como adulta, eu tenho que buscar esses. E como que a gente busca, Valéria? Quando assim, a pessoa fala, não tive mãe nem pai, por exemplo, eles morreram assim que eu nasci. Vou dar um exemplo mais radical para não ter aquele negócio de busca eles, vai até eles. Não, eles morreram. Como que se faz para essas A gente se pessoas? conecta com a energia. E aí, falando, parece um pouco não palpável, né? Porque realmente é não palpável. E aí que vem o processo de fazer uma constelação, por exemplo. E por isso que ao tomar os pais, parece algo que é meio que roubar. E essa é a intenção mesmo. Porque os pais saudáveis, eles dão. E eles dão em abundância. São aquelas famílias margarinas, né? Não margarina só na propaganda, mas margarina na convivência.
Na vida é aonde a mãe está. Tomar pai e mãe. Então, o tomar, que eu falo todos os dias, é quase que ir lá e pegar mesmo e sair correndo, porque tem pais que não tem para dar. E aí a gente vai fazer o quê? Não vai tomar? Não, vai lá e toma. Vai lá e toma, porque o pai e a mãe, na visão sistêmica, não é a função materna nem a função paterna. É o espermatozoide e o óvulo, literalmente. É a barriga que te abrigou. É o homem que foi lá e fecundou aquela mulher. Esse é o pai e mãe na visão sistêmica. Então, aqueles pais que abandonaram, aqueles pais que faleceram, a gente se conecta em nenhum processo de constelação com a força e com a energia que vem deles. Eu gosto de usar esse exemplo que é mais fácil as pessoas sentirem o negativo que o positivo, infelizmente. Sabe quando você está com muita raiva? E que a raiva parece que toma seu corpo inteiro, que você começa até a tremer, o coração acelera, você tem aquelas sensações de raiva no corpo. Todo mundo já sentiu raiva. Muita gente não sentiu a eu, dessa forma. facilidade demais. Eu tenho muita facilidade. Então, sabe essa raiva que a gente sente no nosso corpo inteiro? Que a gente consegue falar, nossa, eu fiquei com tanta raiva que eu parei de pensar e emocionava e meu coração acelerava? Então, é o movimento contrário. O tomar pai e mãe, o sentir pai e mãe, o receber a vida deles, é essa raiva, só que sem a raiva, é o amor. É tirar essa raiva, porque por trás de muita raiva existe uma necessidade do amor. Uma falta, né? É uma falta, né? São faces da mesma moeda. Então, tem gente que fala assim, eu não gosto dos meus pais, mas ódio e o amor são faces da mesma moeda. O que vai falar você não sentir nada mesmo é a indiferença. A indiferença, quando você olha e não sente nada, mas é nada mesmo. Aquela pessoa não pode nem te incomodar. E isso é não sentir nada, mas se ela te irrita, se ela, só de olhar para ela te incomoda, tem algo aí. Então, se encher, assim como a gente se enche desse sentimento negativo, que muitas vezes é a raiva, é se encher do sentimento de amor por esse pai e por essa mãe, pela vida. Não é a função materna e não é a função paterna. E aí, um exemplo que a Valéria dá, né, que eu até falei assim, Valéria, é bom que a gente, às vezes, tem conhecimento disso, e ela, para quem não segue a Valéria ainda, né, fica até essa dica para seguir, ela sempre fala, você já tomou pai e mãe hoje? E aí um dia eu falei assim, Valéria, eu tenho conhecimento, mas eu não sei se eu estou fazendo o movimento da forma certa, no sentido diário, né, de diariamente tomar. E ela falou, fecha os olhos, imagina, né, a sua mãe encostando a mão no seu ombro esquerdo, como se ela estivesse atrás de você, colocando a mão no seu ombro esquerdo, e seu pai no ombro direito. E isso é como se você estivesse recebendo essa energia. E aí, uma desmistificação também, Valéria, não sei se já te perguntaram sobre isso, mas quando a gente usa a palavra tomar, fica parecendo, ou fica no beber, né, de tomar água, ou fica no tomar, né, de quando eu tomo algo de alguém e esse alguém fica sem. Nesse caso de tomar pai e mãe, gente, a gente não está prejudicando aquelas pessoas, né, que deram a origem ao nosso ser, né, então ao pai e à mãe biológicos. A gente está falando sobre você considerar que você tem essas pessoas te precedendo, ou seja, antes de você, elas vieram. Necessariamente minha mãe teve que nascer, necessariamente meu pai teve que nascer. Se minha mãe e meu pai estão aqui sendo meus pais, não importa. Eles existiram para ser essa semente que te trouxe para essa experiência humana. Então, você não está prejudicando, não existe um sentimento ruim em tomar pai e mãe. Pelo contrário, é uma honra, é um cuidado. Aí você fala, nossa, mas o meu pai me fez mal, né? Aqui a gente não vai falar algumas palavras que até podem ser banidas, mas a gente sabe que tem alguns casos, né, bem delicados, de violência, etc. Ah, meu pai fez mal, eu ainda tenho que tomar. Você não vai tomar aquele homem que te fez mal. O que você vai tomar independente do que ele fez após o seu nascimento, ele foi a pessoa, ou até mesmo na barriga, né? Tem pessoas que tiveram problemas desde já, né? Exclusões aí desde a barriga. Ele foi a pessoa que trouxe essa semente. Então, o que você está honrando é a fonte dessa semente, né? Então, é muito delicado isso. E não precisa envolver também uma mendigância, né? Existe essa palavra, gente? Não sei se existe mendigância. Existe. Então, assim, não é coitadismo também. Ai, meu papai, minha mamãe, eu preciso. Não, não é precisar.
é escolher. É mais de uma sensação de saber que já é seu e você está tomando posse daquilo que já te foi dado por meio desse nascimento. Isso. Então, não é para a gente se colocar nesse papel de mendigo, de ficar. E tem que tomar cuidado com as expressões, gente. Eu não estou falando mal de mendigo, pelo amor de Deus, não é isso. No papel de. O que eu quis dizer? De carência. Né, de Até de estou vitimismo, né, Karine? vitimismo. É porque mendigo nem mesmamente é vítima. Por isso que eu estou tomando cuidado até de retiro a palavra que eu disse, é porque a gente costuma tanto com essas palavras que a gente tem que tomar cuidado, a gente vai mudando nosso vocabulário, né, com a evolução da sociedade. Então, assim, nesse papel de colocar no papel de eu não tenho, eu tenho falta. Não, é o contrário, você já tem. Já está ali para você. Basta você fechar os seus olhos e honrar isso. Olha, eu recebi a fonte, uma mulher que me trouxe até aqui, e eu recebi a fonte, um homem que me trouxe até aqui. Eles são os meus pais, e eu honro. Se você tem a oportunidade de conviver com seus pais, melhor ainda, né? E conviver, e ter uma convivência saudável, né? E sadia, melhor ainda, porque você consegue poder até ter acesso a informações, como a Valéria está falando, sua história, a história da sua família. Mas mesmo que você não tenha tido, porque a gente sabe, nem todas as pessoas tiveram isso, né? Você ainda assim. Aí a Valéria está até falando, Valéria, já, mendicância. Mendicância. Eu estava achando estranho, que estava estranha essa palavra que eu estava Eu falando acho que mesmo. é crime também, mendicância. Hã? Eu acho que é crime, inclusive. É? Mendicância. A mendicância, que é o hábito de pedir, eu acho que é crime, inclusive. Mas continua. Então, assim, depois a gente pode até estudar a origem disso aí, hein? Se tornou crime, como que isso aí? Olha que interessante como é que a história nos traz também, né? Muito a gente valorizar e entender. Mas voltando, né? Então, isso da gente tomar pai e mãe é muito importante mesmo, né? E entender que é isso, você já pode fazer isso. Quem tá vendo a live aqui, gente, faz esse exercício 2 segundos, feche seus olhos. Imagina isso. Veio uma energia, veio uma pessoa que te trouxe até aqui no lado esquerdo e uma pessoa no lado direito. Esquerdo, mãe, direito, pai. E aí, quando você vai fazendo isso todos os dias, vai fazendo a diferença mesmo. E aqueles momentos que você sentir fraqueza, né, da vida, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não acho que eu sou capaz, acho que eu não sou boa o suficiente. Faz esse exercício, que não é no mesmo dia, talvez sim, mas aquela frequência ali vai te trazer algum movimento, e aí quando você percebe, do nada, como né, na vida, né, Valéria, do nada, né? O do nada parece uma constelação no final de semana que você foi chamado. Aí do nada você aparece no YouTube, né? Independente de algoritmo, né? Aparece no YouTube um vídeo que fala assim: se você tem medo na vida, vem olhar isso com a visão da constelação. Ou nem fala de constelação, e na hora que você vê a pessoa está explicando isso, né? Sem usar a palavra constelação. Então, estejam atentos e atentas a esses sinais, porque assim, esses conhecimentos, a Valéria trouxe um pedacinho, tem tanto ainda para a Valéria trazer, né? Mas uma live fica realmente muito curto para a gente falar de tudo. Esses conhecimentos parados, eles não servem para nada, né? Do tipo, tá, eu sei. Mas o que você faz com isso que você sabe? Você está fazendo o simples exercício de fechar os olhos? Então a Valéria, ela todos os dias lembra a gente disso. Né? Então, olha que interessante a gente seguir pessoas que a gente sabe que essas pessoas contribuem. Eu não estou falando que ela fica o dia inteiro só lembrando disso, não. Ela traz milhares de conteúdos. Mas diariamente ela lembra as pessoas disso. Porque isso é tão importante para a prosperidade, e aqui, independente do que seja prosperidade para você, que faz toda a diferença, né? Valéria, conta mais aí. A gente tem uns 10 minutos ainda, vamos pensar assim, né? Para depois... Só que já são 43. Já são 14h43. Pode avisar que ainda faltam 3 leis. Mas é tão não, mas tá tranquilo, só tô falando assim, porque depois a gente encerra explicando, né, onde que você vai trazer mais desse conteúdo depois pro pessoal. E é tão interessante isso, porque se a gente não recebe esse fluxo de amor de forma saudável, Karine, eu vou amar meus pais de uma forma doente. Porque eu sempre tenho o desejo de amar os meus pais. E aí, por isso que é tão importante a prosperidade. Porque o nosso, por mais que eu verbalize, não, eu não tenho problema nenhum, eu nem convivo com minha mãe, mas tá tudo certo. Mas nosso inconsciente deseja amar e deseja receber esse amor, aquele colo. E a gente pode fazer hoje isso pelo nosso adulto. Então, lá naquele almoço, a gente vai com o nosso adulto. A gente toma os pais antes de encontrar com os nossos pais, que também é um homem e uma mulher.
porque tem essa diferença, quem é o homem, quem é a mulher, quem é o pai, quem é a mãe, porque essa fala que faz você desistir dos seus planos ou colocar em dúvida é da mulher, que também não pôde realizar muitos sonhos que eram dela. Agora, a mãe não, a mãe te deu a vida. Então, antes de ir para esse amor, se você quer ir, toma esse pai e essa mãe, a força que é deles, e vai encontrar com eles, sabendo que ali você vai encontrar com a mãe, com o pai, mas você vai encontrar com o homem e com a mulher. E aí você não vai trazer assuntos e comentários que vão te tirar a força, tirar a conexão com o pai e com a mãe. Então, quando você pensa em falar, você fala assim, peraí, por que eu quero falar isso? Por que eu quero trazer isso? Será que eu ainda estou esperando o reconhecimento e a aprovação dos meus pais? Ou eu, como adulto, eu já decidi, eu não preciso trazer isso aqui, porque aqui eu só estou para almoçar com eles. E eu vou falar de assuntos aleatórios, assuntos leves, mas eu não preciso trazer isso aqui como uma forma de validação. Então, tomar os pais todos os dias é isso mesmo. É ver, inclusive, se a distância é confortável, porque às vezes eles estão perto e não é tão bom. E tá tudo bem ter uma distância de segurança deles, inclusive nesse pensamento. Às vezes a mão encostada pesa. E aí, às vezes, um pouquinho atrás já é o suficiente. Perfeito. E não tem certo e errado, tem o que funciona. Até porque em casos onde houve violência dos mais variados, às vezes é necessário que haja uma distância enorme para uma segurança da pessoa, porque senão ela se sente insegura e ao invés de receber força, ela vai fraca. Isso. Então, vou pular para a segunda lei, porque senão a gente vai falar. Mas eu gosto de dar um exemplo muito importante nesse negócio de pertencimento. Um exemplo de como, se a gente não ama saudável, a gente vai amar doente. E aí a gente percebe isso o tempo todo na nossa vida, mas exemplos mais pesados. O Bruno, né, o goleiro Bruno, ele teve aquela situação toda com a mãe do filho, ele é o pai da criança. O menino não conhece o pai, não sabe quem é o pai dele, porque isso já vi uma entrevista, inclusive, da avó falando isso. E esse menino é jogador de futebol. E esse menino é goleiro. Olha, não sabia disso. Ah, mentira, gente, é? É. Não estava sabendo. Então, gente, o que que tem aí? Uma exclusão. Esse pai fez algo muito grave com a família, mas ele continua sendo pai. Não importa o que esse pai seja, eu até repito, ele é o pai. E aí, se eu nego esse filho a amar o pai, ele vai amar de uma outra forma. E ele não sabe quem é o pai. E ele é jogador de futebol, tá treinando para ir para a base. Ele ainda é uma criança, acho que tem 11, 12 anos. E já ele. tudo? Eu acho que sim, ele ainda é criança, mas ele tá. Passou muito rápido. E ele é goleiro. Não sabia. Então, assim, para ver como que é forte essa questão dos nossos pais. Um outro exemplo muito, muito forte, que são exemplos mais pesados mesmo. No sistema socioeducativo, eu tenho amigas, né, que trabalham no sistema socioeducativo e com menores, assim, que tem famílias que a mãe às vezes não quer, o pai tá preso e assim vai a vida. E um desses meninos passou num concurso. Foi feito todo um movimento para que ele assumisse, o juiz aceitou que ele assumisse. Ele estava para tomar posse, sabe o que ele fez? Fugiu. Olha. Porque existe uma grande lealdade e ele não tem uma relação com o pai. E a mãe, inclusive, não gosta dele porque ela fala que, né, vê o pai nele e o pai tá preso. Então, é como se inconscientemente ele falasse assim, pai, eu te amo tanto e eu não posso estar perto de você. Então, eu estou perto de você de outra forma. Eu sou como você. Honra então, de outra forma. Isso atrapalha tanto a nossa prosperidade, porque tudo aquilo que eu julgo nos meus pais, de alguma forma, eu vou repetir na minha vida, como uma forma inconsciente de dizer, mãe, sou como você, olha aqui, fiz como você. Fali a minha empresa, desisti de um grande cargo, porque você foi dona de casa e eu te julguei o tempo todo por ser dona de casa, e hoje eu faço o mesmo movimento de tentar ir para o mesmo lugar que você. Você se casou com uma pessoa que eu julguei que não era boa para você. Então, hoje eu não me caso com ninguém. Sou como você. Ou repete a história. Ou caso uma pessoa igual. Porque nesse momento eu estou honrando a minha mãe e meu pai. Porque eu atraio para mim pessoa igual a ele. Então, entra a segunda lei, que é a hierarquia. E aí vem falar sobre isso que você trouxe há pouco tempo, que é a precedência, né? Quem veio antes de nós tem precedência em relação a nós. Eles vieram antes. Perfeito. Então, os nossos filhos, né, eles têm prioridade, porque a gente tem que cuidar deles, mas nós temos precedência, porque nós viemos antes. Assim são os nossos pais. E antes deles, os nossos avós, os nossos bisavós. E por isso que também tomar pai e mãe não é pegar algo deles, por quê?
Porque existe uma fonte inesgotável de amor que jorra lá de cima. Você imagina quantas pessoas, fazendo uma conta rápida aqui, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, 12 pessoas foram necessárias. Pai, mãe, pai dos nossos pais, pais dos pais dos nossos pais. Então, uma conta básica, 12 pessoas foram É necessárias. 16. É 16. É porque é 16? múltiplo, vai fazer assim, 2, 4, 8, 16, vai aumentando assim. 16 pessoas, só falando até os bisavós. Sem contar É tio muito avô, louco, né? É que tem muito muita louco. influência sobre nós, mesmo que a gente não saiba, tio avós são muito influentes de forma inconsciente em quem nós somos, nas nossas escolhas, nos nossos traumas, inclusive, que a gente herda trauma também. Mesmo que a gente não tenha vivido nada traumático inicialmente na nossa vida, a gente pode estar identificado com um trauma transgeracional. Ou com uma É crença impressionante, né? O tanto que você é forte. muito. Às vezes você entender até de onde vem, né, a origem, essa questão de ter vindo imigrante ou não, né? Eu lembro que minha irmã uma vez começou a assistir um documentário na Netflix sobre a imigração italiana no Brasil. Não sei se você já viu que tem um documentário assim. E a nossa família é italiana. Gente, é muito forte. É muito forte o que eles passaram. Porque é muito bonito falar, nossa, italiano. Porque a gente tem essa coisa, né? Da vem da Europa e tal. Mas naquela época, gente, eles não vinham com esse glamour de estamos da Europa. As condições que eles vinham, como eles foram tratados aqui, como eles fizeram para sobreviver, era literalmente uma sobrevivência, né? Quando foram ali para o sul do país. É muito louco, muitas coisas que aconteceram. Teve a época, né? Tem a questão, as questões da guerra também. Então, muitos perderam documentos, perderam todo o dinheiro, eles tinham que pagar tudo que eles tinham para poder fazer a parte da documentação e pegar o navio. Enfim, quem tiver interesse, né, mesmo que não tenha vindo de família italiana, vejam para vocês entenderem o quanto que... É porque às vezes a gente vê num filme, vê numa novela, vê uma coisa ou outra, mas quando a gente entende que aquilo ali faz parte da nossa história, né? Aí quem veio de Portugal, quem veio da Itália, quem veio, né, de milhares de outros lugares, né? Japão, China, etc. É muito forte isso, né? Então, essa questão da cultura e o quanto que sim, a gente honra isso sem saber, né? Sem um Sem movimento ter muito importante. conhecimento. Então, é muito delicado isso. Qual que é a É, próxima lei maravilhosa? inclusive, cara, porque é tanta coisa, essa questão de Só vai acontecer duas coisas demais. sempre que acontece algum desequilíbrio no sistema, e a gente está falando de um macrosistema a nível nacional, por exemplo, sempre que há alguma coisa ruim, né? Aconteceu ruim, o sistema tem que compensar isso. Então, se eu fiz algo ruim para alguém, ou falando a nível Brasil, né? Se o país teve um baque muito grande, por exemplo, falando da escravidão, né? Que é uma grande exclusão, Muito. automaticamente, futuramente, tem que ser compensado isso. Por isso, hoje, os movimentos são tão acirrados e até mesmo violentos, como o feminismo, que a gente sai de um outro lugar, a gente está tentando compensar uma perda muito grande. Então, sempre o sistema trabalha com isso, compensação. Eu sempre tenho que compensar algo, que é a terceira lei, que é o equilíbrio. Então, para a gente agilizar, eles vão ficar aqui falando. A hierarquia, né? Então, se eu tenho que receber a vida, então eu não preciso ficar preocupada que eu estou tomando algo e meu pai não dá conta, porque ele tem uma fonte inesgotável, que são esses ancestrais todos. Então, ele tem que tomar de quem? Da mãe dele, do pai dele. Ah, mas meu avô era ruim. Tá, e você não tem nada a ver com isso. Aqui você é só a filha da sua mãe. Porque quando você fica assim, ah, mas meu avô era ruim, meu avô abandonou minha mãe, meu avô... Você sai do seu lugar, que a gente volta à questão do lugar, que o tempo todo a gente tem que falar do nosso lugar, e a gente vai para um lugar de quê? Primeiro, excluindo esse avô através do julgamento. Segundo, eu inverto a ordem com a minha mãe. Eu saio do lugar de filho e vou para um lugar de mãe da minha mãe, ou mãe do meu pai. E eu fico com dó deles. Então, como eu vou receber força de alguém que eu vejo como menor do que eu? Como eu vou receber força de alguém que eu julgo precisar de mim? Não tem como. É como se eu quisesse que meu filho de 5 anos cuidasse de mim. Não tem jeito. Então, quando eu faço esse movimento de ficar com dó dos meus pais ou querendo resolver a vida deles, eu inverto a hierarquia, eu violo essa lei e automaticamente eu interrompo, assim, totalmente o fluxo de prosperidade. Até porque o sistema ele é taxativo nesse aspecto. Ele literalmente, Bert Hellinger fala isso. O sistema pune
quem inverte a hierarquia. Então, é como se o sistema falasse assim, você não tem força, eu vou te mostrar que você não tem força. Então, Vou a te colocar no hierarquia... seu lugar. Exatamente, eu vou te mostrar através do fracasso, através da infelicidade, através da doença, que você não tem força aqui, que você recebe dos seus pais e que eles são grandes e que você é pequeno. Então, a gente não tem que salvar os nossos pais, a gente não tem que resolver o problema dos nossos pais, e a gente faz isso também na nossa criança, que é o amor da criança, é a criança que quer salvar os pais. É a criança que fica ali olhando para os pais ou esperando tapinha nas costas, a aprovação, a validação de que filhinha, que coisa linda. Ou a criança que fica querendo salvar os pais do destino que é deles. E esse destino é deles. E ele só consegue carregar porque eles são grandes. Se você tenta carregar esse fato, você não consegue. Aí vem aquela sensação de cansaço, aquela sensação de falta de força, de falta de foco, de falta de energia, aquele peso literalmente que às vezes a gente sente aqui nas costas. Muitas pessoas que têm essa dor aqui nas costas é porque está carregando peso que não são seus, e aí vai reverberar na coluna. E aí nós vamos passar, e aí a hierarquia ela vem em vários sistemas, tá, gente? Vem nas empresas. Então, se eu sou um gestor ou se eu tenho a minha empresa, é importante respeitar a ordem de chegada nessas empresas também. A gente não vai aprofundar porque não vai dar tempo. Mas a hierarquia dentro das organizações é de suma importância. E aí em todas as organizações, tá? Tudo que a gente fala que teve ordem de chegada tem que ser respeitado, inclusive os filhos. As relações de casal, porque muita gente quer se prosperar na vida de casal, né? Então, honrar as relações anteriores, inclusive as suas, tá? Namorados importantes. A gente fala que na constelação não existe ex-marido ou ex-mulher, é primeiro, segundo, terceiro. Não existe ex, porque ex é exclusão, de excluir. Então, se eu excluo aquele relacionamento, mesmo que não tenha sido um casamento, mas foi um relacionamento importante, que afetou a minha vida por perdas e ganhos. Então, essa pessoa passa a pertencer e eu preciso honrar ela, senão eu vou atrair para as relações seguintes tudo aquilo que eu vivi na relação anterior. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu tenho as relações com os mesmos problemas, porque às vezes você não está honrando... Só muda de CPF. Só muda o CPF. Talvez é porque você não está honrando a primeira relação que você teve, que foram seus pais, e talvez porque você não está honrando as relações anteriores, se colocando como vítima, não assumindo seus 50% de responsabilidade na relação de adulto, e com mágoa ainda do ex-marido ou ex-namorado, que não é ex, é primeiro, segundo. Então, se você quer prosperar nessa área, né, na vida conjugal, é necessário olhar para as relações anteriores para que elas não afetem a relação atual ou a relação que você quer vir a ter ainda. E a terceira lei, não menos importante, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. A nossa relação de adulto toda, ela é baseada no equilíbrio de troca. Então, essa coisa de que eu faço, não espero nada em troca, só funciona nos contos de fada. Na relação de adulto, há a troca. Ah, então eu faço por interesse? Não. Você faz de bom coração, de bom grado, mas a relação de amizade, eu cuido um pouquinho de você, você cuida um pouquinho de mim. Se eu sou aquela pessoa que só faz pelo outro, eu tô querendo algo em troca, nem que seja pertencer, nem que seja ser amada. E nem que seja me sentir forte e acima também, existe também isso, né? Porque a pessoa que dá, ela automaticamente ela é maior, né? Eu estou na condição de dar, então eu me vejo como maior. Então, com qual postura eu faço isso? Eu posso ajudar, eu devo ajudar as pessoas, porque vai falar do fluxo de amor, que eu dou e eu recebo. Mas com qual postura eu faço isso? E eu tenho capacidade de cobrar um preço justo pelo meu trabalho? Porque se eu não consigo estabelecer o equilíbrio de troca, eu não vou cobrar um valor justo pelo meu trabalho, ou eu vou aceitar coisas que normalmente uma pessoa saudável não aceitaria em troca. As minhas relações de amizade vão ser frustradas, são aquelas relações que muitas vezes no final tem conflito, a relação se rompe porque você se sente prejudicada, ou você está numa cultura de quase ver aquele amigo, aquela amiga como uma mãe ou um pai, e volta na relação primária, que são os nossos pais. E a relação de casal é sempre isso, troca. É pautado o quê? No equilíbrio. A única relação que o desequilíbrio é o equilíbrio é a relação dos nossos pais. Porque os pais sempre dão e os filhos sempre tomam. Eu não preciso equilibrar a balança com os meus pais. O desnível é o equilíbrio. Então, eu dos meus pais eu só tomo, eu não tenho que devolver nada para eles. Como que eu retribuo aos meus pais o que eles fizeram? Passando a vida adiante, sendo próspera,
tendo filhos ou não tendo filhos, mas Criando, né? Que não necessariamente precisa de ser procriar, mas criar. criar, então servindo a vida através do meu trabalho, dos meus relacionamentos interpessoais. Isso é passar a vida adiante. Eu sempre gosto de usar o exemplo de que o tomar os pais e receber dos pais e fluir com a vida é igual uma cachoeira. Os pais estão lá, eles são a Eu fonte adoro essa metáfora. de água e vai descendo o rio. Você não faz a água voltar. Você só Cachoeira só passa. recebe embaixo, exato. E é uma quarta lei, Karen, que poucas pessoas falam, porque Bert não chegou a falar dessa lei, mas alguns estudiosos da inteligência sistêmica usam, que é o tempo e espaço. Alguns ousam dizer, ainda se Bert estivesse vivo, ele teria colocado essa quarta lei, que é o tempo e espaço, passado e futuro. Muitas vezes também a gente não está olhando para a vida e para o futuro, a gente está a gente está preso ao passado e à morte. E isso também não tem como eu prosperar, porque ao invés, acontece muito em constelação. Você coloca a prosperidade, a vida da pessoa na constelação e ela está de costa. Porque ela não está olhando para a vida, ela está indo olhando para o passado, querendo resolver alguma coisa ali. E dizer sim ao que foi é de suma importância para você estar aberto a receber o que ainda virá. Porque E como é que a pessoa pode dizer sim ao que foi? olhando para o que foi, olhando. Então, a gente olha para a nossa história, e aí tem um exercício que eu gosto muito, que você pode escrever, literalmente. Você pega uma folha, escreve a sua idade. Então, de 0 até a idade que você tem. Então, no meu caso, de 0 a 34 anos. E aí você vai escrevendo eventos importantes naquela folha, por faixa etária. Então, 0, se você tiver algum sentimento, né? Porque às vezes a gente não lembra, né? Mas tem algum sentimento, quando você pensa seu período de gestação, né, ali da sua mãe, você tem algum sentimento. Então, rejeição, amor, você vai escrever. E aí você vai escrevendo o que você lembra. Se você não lembra, você vai escrevendo as suas impressões. Eu tenho impressão disso, eu tenho impressão daquilo. Se não tem impressão de nada, não tem problema, deixa em branco. E aí você vai escrevendo os eventos importantes. Então, nascimento, comecei a falar, primeiro dia no jardim de infância, formatura no pré, coroação, formatura não sei aonde, eventos importantes. E eventos traumáticos também. Então, nessa idade aconteceu isso. Nessa idade, a minha mãe me abandonou na casa da minha tia. Nessa idade, eu perdi meu pai. Todos os eventos que você considerar importantes. Depois, você vai grifar com uma caneta verde o que foi positivo e você vai grifar com uma caneta vermelha o que foi negativo. Sentimentos. Desculpa. Paralelo ao fato, você vai colocar um sentimento. O que é aquilo que você... Falei? Falou. Então tá. Então você vai colocar um sentimento. Isso me fez triste. Isso me deu ânimo. Isso me deixou confiante. Então, sentimento. Fato, sentimento. Fato, sentimento. Você vai grifar de verde o sentimento positivo e de vermelho o sentimento negativo. E depois disso, você vai reler aquela história. Toda a sua história. Aquilo é você. Aquilo são os fatos marcantes que constituem quem é a Karine hoje, quem é a Valéria hoje, quem é cada pessoa hoje. E a nossa vida ela é mais pautada em memórias. Toda vez que a gente está diante de uma situação, a gente vai, em fração de segundos, buscar informações que a gente tem para tomar decisão diante daquilo. Então, se o que me manteve viva há 20 anos atrás foi fugir daquele local, provavelmente numa situação que tenha sentimento parecido, eu vou fugir de novo. Porque foi aquilo que me manteve viva. Então, olhar para aquela história, revisitar essa história, e para cada fato que não foi positivo, você vai dizer sim. Sim, foi como foi. Seria bom se tivesse diferente? Seria. Excelente. Passou, né? Entender que passou. Passou. Também. Então, é dizer sim. Por mais que doa, mas eu tô com raiva. Ok. Valide essa raiva, acolha essa raiva. Mas no segundo momento, vá para o sentimento, sai desse sentimento negativo e vai para o sentimento que vai te dar força. Tá bom, você está com raiva e acolhe a sua raiva. Você se acolhe. E aí você diz sim, tá, isso aconteceu, foi ruim. Seria muito melhor se tivesse sido diferente. Eu seria uma pessoa mais forte, mais confiante, teria menos problemas, mas foi como foi. Não tem como eu voltar atrás.
Então, eu digo sim, você pode dizer essa frase mesmo. Por mais que inicialmente saia não do fundo do coração, mas vai fazendo esse movimento. De todo dia dizer sim ao que foi. Até que isso passe a ser uma verdade dentro do seu coração. Que é igual tomar pai e mãe. Por mais Super que dica isso aí. por mais que inicialmente seja um movimento mecânico, meio que forçado, mas vai fazendo esse movimento. Eu adoro a escrita, Valéria. Eu oriento muito nas terapias, principalmente, né, e no processo de coaching, essa coisa do escrever. Né? Escreve o que você está sentindo, escreve o que você está sentindo agora, escreve os seus medos. Só da gente fazer isso, a gente já vai acionando ali outras partes do cognitivo que te trazem, às vezes, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, olha isso, olha aquilo. E faça perguntas também. Né? Igual a Valéria falou, às vezes você não lembra como você se sentiu. Você não lembra do sentimento. Faça perguntas. Como que eu me senti? Desculpa. Como que eu me senti? Foi bom? Foi ruim? Foi agradável? Eu já senti isso depois, em outra situação, eu ainda vou além. De fazer essa pergunta se eu senti isso depois em outra situação. Porque às vezes você consegue fazer um rastreio da emoção, que a gente chama isso, que é rastrear. Porque todas as emoções que a gente sente hoje, como adultos, a gente replica emoções que foram sentidas de 0 a 7 anos. Não existem emoções novas. Né? Então, se a gente tem muito medo de alguma coisa, é porque a gente está replicando essa sensação lá de 0 a 7 anos. Talvez não pela mesma coisa. Pode acontecer de você replicar aquela sensação para uma situação diferente. Mas a nossa mente, ela traz isso, né? Então, o nosso corpo, né? Aquela sensação de travar que o corpo inteiro sente, você já sentiu isso antes. Né? E talvez você só não se lembre. Porque a nossa mente, ela busca nos proteger, de gastar energia, de sofrer. Então, ela às vezes apaga mesmo, né? Apaga de estar apagado para sempre. Ela bloqueia aquilo, né? Então, esse exercício é legal, porque a gente vai fazer no lado sistêmico e no lado ainda terapêutico. Excelente. E aí você diz sim para todos os eventos que foram ruins e no final você percebe como que você está. E aí no final você faz esse grande exercício que é dizer sim a quem te propiciou todos esses movimentos, né? Que foi quem? Volta ao início, né? Que são os genitores, o nosso pai e a nossa mãe. E aí quando você diz sim para eles também, para o nosso pai, para a nossa mãe, respeitando as 3 leis, as 4, né? As 4 leis, com eles primeiro, então, eles pertencem, eu não posso excluir esse pai e essa mãe, porque quando eu excluo eles, eu excluo uma parte de força que me impulsiona para a vida. Eu tenho que respeitar a hierarquia, eu tenho que saber que eles são os grandes e eu sou pequena, que eu recebo deles e que eu não preciso cuidar deles. Porque muitas vezes a gente não prospera para ser igual ao pai, por amor. Então a gente tem um patamar de crescimento. Os meus pais cresceram só até aqui. Então, é como se eu também pudesse só crescer aqui, porque se eu crescer mais, é como se eu fosse melhor do que eles, isso me incomoda. Só que os nossos pais foram felizes. Foi muito difícil para mim, então para você pode ser fácil, filho, você pode crescer. Mas a gente, de forma inconsciente, faz o movimento contrário. Então, deixar o destino deles com eles, né? Não precisar carregar pesos que não são nossos, respeitando essa hierarquia com eles, e o equilíbrio, né? Saber que estar em desequilíbrio com eles é o equilíbrio, tá tudo bem. E a partir disso, a partir desse desequilíbrio, eu consigo equilibrar as outras relações da minha vida. Eu consigo Aprendizado equilibrar também, o meu né? trabalho. Exatamente. E deixar no passado, né? O que passou. Deixar o passado no lugar dele. Olhar para ele de um lugar distante, mas confortável, assim. Ah, não, daqui tá bom. E até entender onde que está o passado na minha vida, né? Às vezes fazer esse movimento mesmo de fechar seus olhos e pensar, onde está o passado na minha vida? Ele está aqui atuando no meu presente ou eu consigo olhar para ele de uma distância de segurança, dizendo sim ao que foi e recebendo os aprendizados que vieram a partir disso? Com esses movimentos, a gente consegue tomar, né? E dar esse lugar para esse homem, para essa mulher, para esse pai, para essa mãe no nosso coração. E aí nos conectar com o amor, com a abundância, com a prosperidade. Porque sem trabalhar essa relação primal ali, essa relação primária, não tem como. Tudo fica travado. Exatamente. Exatamente. Valéria, excelente. Vamos depois até marcar mais lives, que você tem muito conteúdo bom para trazer. Antes de encerrar, só para explicar aqui também, né? A gente está fazendo essa série de lives. Eu tô falando a gente, porque assim, sou eu e o Vitor na mentoria, né? A gente lançou uma mentoria, eu e o Vitor.
Finalmente, unimos forças aí, porque até então a gente atendia só de forma separada, individualmente, os nossos clientes. E na nossa mentoria, para ajudar, a nossa mentoria é para trazer as pessoas para a ação. Na verdade, é um workshop mesmo, que o negócio é pegar e fazer. E a gente, quando foi montar, né, e planejou, a gente falou assim, a gente não pode deixar de trazer conteúdo extra, porque às vezes a pessoa está ali planejando 2023, para quem não entendeu, nossa mentoria é para colocar a mão na massa, justamente para visar, né, um 2023 aí diferente, poder sonhar, trabalhar as emoções que vêm quando você para sonhar, para planejar, enfim, é muita coisa. E a gente trouxe alguns conteúdos extras por meio de bônus, e a Valéria Bessa é um dos bônus da nossa mentoria, justamente porque a gente entende o quanto que a constelação é importante para essas questões. Então, muitas pessoas não estão sonhando, ou estão sonhando, mas não estão conseguindo realizar, ou travam, ou sonham muito baixo, né? Não se sentem merecedores de sonhar um pouco mais alto ali, ou muito mais alto. Então, tudo isso pode ser ajudado, né, pode ser melhorado por meio da visão sistêmica. Sistêmica quer dizer que é da constelação. Toda a minha formação da programação neurolinguística também é sistêmica, eu não sou consteladora, porém, a minha visão sistêmica também, a minha visão também é sistêmica, né, respeito essas questões por saber o quanto que isso é importante. E para quem ainda não entrou, dá para entrar na nossa mentoria, a Valéria também é mentorada, está lá com a gente também, colocando a mão na massa. E manda um direct, enfim, às vezes você viu esse vídeo gravado, enfim, dá uma pesquisada, ainda dá para entrar. Já começamos o encontro ao vivo, primeiro que aconteceu foi quinta, vai ter de novo agora nesta quinta. De qualquer maneira, fica gravado para quem não pode assistir ao vivo. O importante é tomar a decisão, gente. A decisão ela precede a ação. Até postei isso esses dias, porque isso é muito, muito, muito importante. E uma pessoa fez umas perguntas aqui, Valéria, mas como a gente está com o tempo bem curto, eu vou até dar um print, quer ver? E aí eu vou te passar para que você possa responder depois no privado. Mas só deixando claro aqui que a constelação familiar ela não é terapia, né? Não é psicologia. Embora seja um tipo de terapia não psicológica, né? Só que a Valéria, além disso, ela é psicanalista também. Então, ela também tem esse lado, está se formando também em coaching de inteligência emocional, que tem todo esse viés sistêmico, é um coach, é uma formação que respeita também, né, Valéria, essas leis sistêmicas, tem esse cuidado. E também tem umas perguntas aqui sobre questão de criança, sobre questões de escolhas, enfim, depois eu vou te passar e você responde essa pessoa no particular. Tá, joia. Tem alguns temas, gente, que eles são tão longos para discutir, às vezes polêmicos, que não dá para discutir assim um minutinho da live. Então é melhor não responder para isso que não seja cortado e mal interpretado e mal explicado. Até porque tudo da constelação a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com a forma que a gente explica. A gente sabe que a gente não tem controle disso, né? Porque às vezes a gente fala um negócio, a pessoa vai entender outro. Mas o se preparar para isso, né? No sentido de ter um tempo e um local para isso também ajuda, porque infelizmente tem muitas discussões aí, né, no mundo no geral sobre essas coisas, e por falta de informação queima um conhecimento que é tão lindo, né, tão importante, tão delicado é, e tão profundo. Essa é a palavra, é muito profundo. Né? A constelação familiar, são milhares de livros aí do Bert Hellinger para poder alguém considerar que já sabe mesmo constelação. Por isso que mesmo que a gente venha de algo sistêmico, a gente fala, não somos consteladores. Né? Podemos um dia vir a fazer, eu e Vitor, no caso, a gente pode fazer uma formação nesse sentido, mas a gente ainda não tem. Então, Valéria, primeiro, gratidão pelo seu tempo aqui. Sei que você está um pouquinho aí gripada, está um pouco incomodada aí, mesmo assim, você honrou, esteve aqui com a gente. Que essa energia aqui também seja positiva para você ficar melhor. E te encontro de novo lá na mentoria, e o nosso encontro também com os mentorados, gente, vai ser muito especial. Então, assim, se a Valéria entrega tudo na live, imagina estando no Zoom, podendo fazer perguntas diretamente para ela, podendo ali, né, participar também com ela durante a mentoria. Então, se você sentiu esse chamado, o link da mentoria tá no meu perfil. É o único link que tem lá. Quando você entra no meu perfil, é o link que tem lá.
pode entrar pela Hotmart, como todo produto da Hotmart tem ali garantia de 7 dias. Enfim, é super tranquilo e é para quem quer mesmo, é para quem escolhe. E eu espero que mais pessoas possam escolher. Tô fazendo, dando um feedback aqui, né? Eu entrei na mentoria com a Karen, com o Vitor, e realmente é sensacional. Além, assim, dos milhares de bônus, né? Eu sou um dos bônus, assim, tem bônus incríveis lá. Ontem teve um encontro que ainda não pude assistir, mas já vi que, assim, foi muito rico. O aulão, né? Que não foi nem a primeira aula da mentoria em si, o aulão foi, assim, sensacional. A partir do aulão, assim, eu falei com várias pessoas, falei, você precisa fazer isso. Então, eu vi que várias Obrigada. pessoas assim, que me seguem, que entraram, Dr. Rubens, a Camila, que entrou, vi algumas pessoas aqui que me seguem que entraram. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade de entrar na mentoria, tem condições, inclusive, de pagamento muito boas, né, muito facilitado. Na Hotmart você pode parcelar até 12 vezes, né? Então, assim, eu falo que hoje a gente investe muito pouco ainda em autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é sempre o que vai te dar bagagem, né? Para você dar o próximo passo. Então, vale muito a pena entrar, gente, porque está fazendo muito sentido para mim, que eu sou uma educadora, mas quem cuida de quem cuida. Então, a gente que Eu cuida das também sou. pessoas, a gente sempre tem que buscar ferramentas, primeiro, para cada vez conhecer mais, e segundo, para nos cuidarmos, senão a gente se emaranha, inclusive. Como que a gente vai A cuidar de gente alguém? só cuida quando a gente está bem, né? Então, assim, e Exatamente. terapeuta não é perfeito, né? Terapeuta é ser humano como qualquer outra pessoa. Então, eu e o Vitor também, a gente toma muito cuidado com isso. Além de estar sempre estudando, sempre se aprimorando, melhorando a nossa capacidade de ajudar, a gente também se submete aos Claro. processos, né? Isso Porque traz quando uma a gente leve, se né? cura, a gente ajuda na expansão também do outro, não só na nossa, né? Então, esse movimento ele é muito importante. Então, Fica leve. E quem quiser conhecer mais a constelação, igual a Karine falou, não é psicologia, a constelação é um braço à parte, né? É uma ferramenta à parte. Tem a psicanálise também que eu tenho, então tem pessoas que têm essa necessidade de um atendimento continuado, eu faço esse atendimento. E tem o transgeracional também, que é essa montagem, né? Do nosso genossociograma, para conhecer os nossos ancestrais aí, a nossa história. Cá, muito obrigada, viu? Foi um prazer. então, Até melhor, saudável, assim, estou ainda gripada, né, com essa... Mas é tá grata maravilhosa, independente disso. maquiagem, filtros, nada que só resolve, Nada que não dê uma cor. nada. Mas como servir a vida, serve a vida da gente também, né? Que é o mais importante. Então, Perfeito. gratidão por essa troca, gratidão por quem Eu que esteve aqui agradeço. e vai assistir depois. Beijo. Até mais, gente. Se você ficar até aqui, se você assistir isso aqui gravado, assistir até aqui, essa mentoria é para você, porque você É está verdade. interessado, você está querendo fazer alguma mudança aí, e com certeza, e eu falo isso de coração mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma, que só de bônus já, só de alguns bônus já está paga a mentoria. Se for somar todos os bônus, tudo, só das aulas extras que eu e o Vitor estamos preparando, inclusive uma que é sobre a questão da roda da abundância, tem tudo a ver com essa questão do equilíbrio do dar e receber. Você vai apaixonar com essa aula, inclusive, Valéria. A mentoria, gente, não é aula, mas na mentoria a gente está dando extras. Aí tem conteúdos que são para conhecimento, mas a mentoria mesmo é um workshop, como eu falei, é mão na massa. A gente está chamando de mentoria só porque é online, as pessoas poderiam achar que o workshop é presencial, mas é online, é pelo Zoom. Então tem pessoas de todos os lugares aí. É bom falar que vai ficar leve para as pessoas assistirem, porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas é muita coisa para eu assistir. Gente, Não, só um tempão, vocês podem assistir aos poucos, no tempo de vocês, né, Karine? exato. Façam os encontros, né? Para quem entrar agora, já faz o encontro que foi o último agora de quinta, coloca ali já a mão na massa, faz os exercícios, porque nessa quinta a gente já faz exercício ao vivo de novo, e o restante dos conteúdos é complementar. É porque às vezes você fala, nossa, fazendo tal exercício eu percebi isso. Tem um conteúdo que pode te ajudar. Não, eu percebi tal coisa. Então, tudo isso complementa, mas a gente falou, não é mais um curso, porque às vezes as pessoas estão com muito o quê? Muito curso aí na bagagem, mas não está colocando em ação. Que geralmente é um feedback que a gente recebe muito, sabe, Valéria, das pessoas não estarem colocando em ação. E então a gente está ativando as pessoas para que elas possam conseguir colocar isso em ação. E aí nas diversas áreas, né? Cada um tem aí o calo onde está doendo mais nesse momento. E bora fazer juntos, porque quando a gente forma essa egrégora, a energia fica muito especial.
E vamos antes que esse Instagram derruba essa live, que eu não sei como é que tá esse tanto de tempo aqui mais. Beijo. Um beijo, maravilhosa. Gratidão. Gratidão também.